Meu nome é Marcelo, vou mostrar para vocês o que é Masada. Masada fica aqui em Israel, é essa formação rochosa, e lá em cima, aquele rei maluco, Herodes, que mandou matar as criancinhas para evitar que Cristo nascesse, resolveu criar uma fortaleza enorme lá em cima, há mais de 2000 anos, e agora a gente pode visitar. E ela fica aqui do lado do Mar Morto. Tá um forno isso daqui. São o quê? 12h07, e nós chegamos aqui no Parque Nacional de Masada. O sítio arqueológico fica em cima de uma montanha. Para poder chegar lá, tinha um caminhozinho que eles chamavam de caminho de cobra, de serpente, alguma coisa assim. E não tem como você subir aquele negócio debaixo do sol desse, calor da bexiga, por onde só sobe praticamente um burrinho. Então criaram um teleférico que a gente vai subir nele. E esse daqui é o centro de apoio ao visitante para poder visitar esse ponto em cima da montanha, onde Herodes resolveu criar o seu palácio. E aqui no centro de atenção visitante também tem um museu arqueológico. E a gente vai entrar para poder conhecer. Aqui é o museu. E aqui é a entrada principal. E nesse ponto tem uma maquete de como é a montanha de Masada, que é essa construção feita em cima da montanha aqui. Aqui tem figuras de Masada como na época de Herodes, as construções. E logo aqui eles apresentam um filminho para poder explicar como tudo foi construído e toda a história por detrás disso que a gente vai ver hoje. Depois do filminho, a gente sai direto pro teleférico. E quando vier, cuidado para não perder o horário do teleférico, hein? Que o último desse é 5 horas da tarde. Aí aqui a gente tem o nosso ingresso para subir e descer, por favor, que eu não vou só subir. E o bondinho é tipo aquele bondinho do Pão de Açúcar. E a gente vai lá em cima de tudo. Vamos entrar. Vamos ver o Pão de Açúcar. Aqui você vê o caminhãozinho antigo para poder chegar em cima da montanha. E agora a estrutura mais moderna atual, que é onde o teleférico vai parar e deixar a gente. Olha o estreito do caminho. É muito estreitinho. Esse é o que eles chamam de caminho da serpente. Que nem os outros bondinhos, a gente sai para um lado e a outra turma entra pelo outro, e assim vai, sobe e desce, sobe e desce. Dessa passarela a gente vê a plataforma do teleférico. Lá embaixo é o que é o centro de apoio para visitante. A gente viu o filminho onde a gente parou com o ônibus. E a gente está aqui em cima da montanha de Masada, onde Herodes resolveu construir a casinha dele, com vista para o Mar Morto, que na época dele devia estar mais cheio, né? Que agora está secando. Ó, aqui é o portão do caminho da serpente, que é aquele caminhozinho que as pessoas subiam para poder chegar até aqui. E esse é o portão principal de entrada. Depois ali da entrada do caminho da serpente, você tem que encarar essa escada. Naquela época não tinha escada rolante. E o teleférico é novidade. E realmente, essa parte aqui em cima impressiona. Você fica imaginando que doido para catar essa rocha para construir as coisas aqui em cima, no meio do nada. Aqui a gente está entrando, supostamente seria a casa do comandante, que devia ter um poço, um silo, sei lá. E dizem que aqui os tetos eram altos e as janelas também eram altas. Como circula um certo ventinho aqui, o ar quente sempre sobe e o ar frio desce. O ar quente que subia era empurrado por cima do teto e levado para fora, então mantendo a temperatura ambiente mais agradável. Porque aqui é quente pra caramba, não parece, mas é muito quente. Aqui é um dos quartos. Ali tem uma janela. Aqui tem outra. Não tô achando essa janela muito alta, não. Sem contar que também não tô sentindo muita circulação de ar aqui dentro, não. Provavelmente ali é o muro original. Não tenho certeza, mas se é o original, eles eram, né, lisos e pintados de formas coloridas e bem decorados. E cada beirada que tu chega é uma altura incrível. E o visual também é muito bonito. Aqui, para quem vem por conta própria, também tem um esqueminha autodidata. Você bota um fone, digita o número e você ouve a explicação do lugar. E é legal que tem meio que umas ilustrações de como era originalmente na época. Bem interessante. E você tem que estar preparado para as escadas. Tem muita escada aqui. É sobe e desce. É por onde você entra, é por onde você sai.
Aí depois aqui tinha a Main Train Square, entrada principal da praça. Aqui diziam onde era a casa do Capitão Mor, que era o único que podia trazer a esposa, por isso que aqui as instalações são maiores. E tem mais divisórias aqui dentro da casa. A casa é grande, hein? Aqui cabia bastante gente. E aqui tem um platôzinho de madeira, onde tem uma réplica de como era a Fortaleza de Herodes em sua época. Aqui tem uma miniatura do que seria toda a Fortaleza de Herodes. A gente está aqui nessa outra praça, onde ficava o casa do comandante. Aqui também ficava a casa de outros militares. Tudo isso aqui eram silos, onde ele guardava comida. Porque para poder viver aqui muitos anos sem necessidade de mais nada, ele tinha que trazer muita comida para cá. Com a chuva, eles também tinham os reservatórios e mantinham água aqui dentro. Aqui eram os banhos romanos e o Palácio de Herodes, propriamente dito, era essa ponta aqui, com 3 andares, com vista panorâmica para toda a região. E ele saiu daqui, deixou abandonado, e a última habitação, digamos assim, dessa região foram os judeus que, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, vieram para cá para poder se proteger. Então eles vieram para cá, mas aí os romanos descobriram que tinha alguns judeus mais radicais que tinham se escondido aqui. Eles falaram: olha, não vai poder ficar mais ninguém, porque a gente tem que mostrar nosso poderio. Vieram para cá, conseguiram invadir Massada pelo outro lado, porque por aqui o acesso principal é muito complicado, e eles, sabendo que iam ser presos e escravizados, preferiram se matar a se entregar. E tudo ali, ó, é o Mar Morto, que de tão seco agora, que tá ficando cada vez mais seco, ele tá se dividindo em 2. Aqui vem um pedaço do Mar Morto e ali outro. Você sabia que o Mar Morto tá se dividindo em 2? Ele tá ficando tão seco, mas tão seco, que ali, ó, você vê um pedaço de água do Mar Morto, que na realidade não é um mar, é um lago. E outro pedaço ali. Isso por causa da evaporação, tá criando um caminho entre os dois de terra seca, formando 2 Mar Mortos no lugar de um só. Toda essa área aqui eram silos, onde se guardavam os mantimentos, que agora está tudo quase que em ruínas. E aqui a gente pode caminhar pelo corredor dos armazéns. Cada porta dessa dava para um salão, e esse salão ficava repleto de mantimentos. E era assim que eles conseguiam sobreviver tantos anos aqui em cima, sem a necessidade de descer. Mas para poder abastecer, tinha que abastecer com bastante coisa. Daqui, desse ponto, a gente vai para a região dos banhos. Porque com essa secura toda, eles ainda conseguiam juntar água para fazer banhos. Aí, para quem vem por conta, coisa meio que autodidata. Tem setinhas para onde você tem que fazer o caminhozinho. Então, parece que dá para se perder, mas não, se você prestar atenção, vai direitinho. Aí aqui era a casa de banho, que é um costume... Deixa eu ver se eu me chamando aqui. Um costume dos romanos ter os banhos, e era uma atividade social. As pessoas tomavam banho juntas dentro desses ambientes. E aqui, como Herodes era judeu, mas vivia dentro do mundo dos romanos, ele também mandou construir os seus banhos aqui. Então tinha todo um luxo e uma estrutura para ele poder viver bem aqui em cima de Massada. E parece que a estrutura ainda está bastante bem conservada, olha só. Muito legal. Onde a água ficava retida e era utilizada para as pessoas poderem se banhar. E aqui a água passava por debaixo, por meio dessa coluna pelo piso. É muito interessante a estrutura montada. E aqui um desenho fazendo uma réplica de como eram os banhos naquele período. E também a maquete para mostrar a estrutura que eu acabei de entrar mostrando para vocês. A água passava por debaixo do chão, aqui por baixo, aqui tinha onde o pessoal tomava banho e a estrutura que retinha água. Então o pessoal tomava banho aí dentro. E esse ponto é a entrada do Nordeste, eu acho, a entrada do Nordeste do Palácio de Herodes, dentro da fortaleza. Aqui o desenho mostra que era dividida em 3 plantas a estrutura, mas o pé direito era bem maior, né? A diferença entre um andar e outro era bem grande. A gente não desce todos os pavimentos,
só fica aqui no andar de cima, no primeiro. Mas Herodes tinha a melhor vista de toda a Masada, porque ficava bem na ponta da rocha. E aqui eles fizeram uma maquete do que seria o Palácio de Herodes, que está daqui para frente. Que é isso daqui que vocês estão vendo lá. Onde o pessoal está agora é isso daqui. Aí tinha as outras duas plantas. E tinha uma vista super bonita de todo o mar morto e do deserto também. E aqui era a primeira planta do Palácio de Herodes, e aqui a gente consegue ver os outros níveis do palácio. Ali não, até dá para chegar, mas eu não vou descer não, porque depois tem que subir isso tudo. E o mar morto chegava mais ou menos até aqui, ó, nessa área. Ele arrediou bastante, agora tá bem para lá e tá se dividindo em dois, de tão seco que tá ficando. Olha, se esses mosaicos forem originais, é um trabalho muito bem feito, daquelas pedrinhas miudíssimas e que tem mais de 2000 anos. É realmente impressionante, se por acaso forem originais. Aqui era o outro caminho para você poder chegar nas outras plantas, os outros andares do Palácio de Herodes. Se vocês quiserem ver, por favor, busquem outro vídeo, que eu não vou descer isso tudo para poder chegar naquela área, que eu tô sem condições. E aqui tem um monte desses passarinhos bonitinhos, tudo com a boca aberta. Não sei se está com fome, não sei se está com sede, ou se está com ambos. Olha o tamanho dessa cisterna, a quantidade de água que isso podia guardar para as pessoas que moravam aqui. É muito grande. E aqui a última parte da fortaleza que eu vou mostrar para vocês, que é do lado de fora. Aqui foi onde os romanos se estabeleceram para poder invadir Masada, aproveitando que esse é o ponto mais próximo de muro que eles têm da outra montanha, que é menos profundo, digamos assim. Porque lá na frente onde está o Palácio de Herodes são 500 metros até o solo principal. Aqui é bem menos. Então eles criaram tipo uma rampa para poder chegar até aqui e invadir o palácio dele. E eles ficavam acampados aqui, se organizando para poder entrar aqui no palácio. Aqui dá para ver melhor as plataformas do Palácio de Herodes. A primeira, a segunda e a terceira plataforma. E aqui eles ilustram bem o sistema de captação de água da fortaleza, que não se resumia somente à parte alta da plataforma, também abrangia o lado de fora. Quando chovia por toda essa região, a água se concentrava aí por alguns canais, e se concentrava aqui inclusive mais abaixo do que é o Palácio de Herodes. Aí os escravos desciam, porque aqui dentro desses lugares tem cisternas, pegavam água e subiam para a cidade. Tem até um negocinho aqui para demonstrar, para jogar água, mas eu acho que está seco, não colocaram água. Mas vai mais ou menos assim. Chovia, a água se concentrava por esses caminhozinhos e você vê o caminho que a água fazia até as cisternas. E para lá fica o Palácio da Recepção, onde o Herodes recepcionava seus convidados. Não sei qual era o doido do convidado que vinha aqui passear, porque naquela época não tinha teleférico. E é isso, gente. Um resumo do passeio aqui ao sítio histórico de Masada. Não vou mostrar aquela partezinha ali. Você, quando vier, você vai ver por conta própria. Fica uma coisinha para você poder descobrir. Espero que vocês tenham gostado da visita, do vídeo. Que agora saibam que tem Masada para ver e conhecer. E se por acaso gostaram, por favor, comente e compartilhe aqui, que isso me ajuda muito.